De Sião, o Senhor estenderá o cetro do teu poder. Domina no meio dos teus inimigos. Contigo está o principado no dia do teu poder, entre santos esplendores do seio, antes da aurora eu te gerei. Então, nessa primeira parte do oráculo, desse salmo que normalmente tem como título Rei e Sacerdote para sempre, é um salmo de investidura real, como o Salmo 102, um salmo que está associado à unção, à inauguração de vamos dizer, do governo de um novo rei. Nessa primeira parte do oráculo nós temos, vamos dizer, se trabalha a ideia do rei, ou seja, essa figura misteriosa é apresentada sob vestes reais, vai sentar à direita do Senhor. O Senhor vai colocar aos seus pés os seus inimigos como estrado. Aqui é interessante porque o estrado era uma espécie de tábua, às vezes de cerâmica, de madeira, que é atestada, por exemplo, na arqueologia. Nós temos no Museu do Cairo um trono do faraó com um estrado. E se colocava nessa pedra, nessa cerâmica, aonde o rei colocava os seus pés, ele sentava no trono, colocava os seus pés sobre o estrado e não tocava o chão dos demais mortais, por assim dizer. E nesse estrado era habitual colocar os nomes, que fossem colocados os nomes dos inimigos, para invocar o auxílio divino, para que o pé do rei pudesse esmagar os seus inimigos, para que Deus pudesse lhe dar as vitórias que ele almejava. E é essa ideia que aparece aqui. Deus vai dar a essa figura que ele escolheu, misteriosa, ungida, vai lhe dar a vitória contra os seus inimigos. Ele vai estar sentado no trono real, como um rei, ao lado de Deus, mostrando que ele representa Deus. E vai ter os seus inimigos sob os seus pés. Fala-se do cetro de Sião. Sião, Monte Sião é o monte sobre o qual está edificada a cidade de Jerusalém. Ele vai estender o seu cetro, ou seja, ele vai governar de Jerusalém. E esse seu cetro é justamente a imagem do seu poder. Ele vai dominar os seus inimigos. Ele vai ser todo-poderoso, um verdadeiro príncipe, que vai, no qual vai brilhar essa escolha divina, já que Deus diz ter gerado esse seu rei antes da aurora. Ou seja, Deus mesmo o plasmou, o criou. E aí no versículo 4 começa a se falar de um sacerdócio. O Senhor jurou e não se arrependerá. Então há o juramento. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, tu, além de ser rei, serás também sacerdote para sempre. Parece ser a mesma figura, que primeiro é descrita como rei, depois como sacerdote para sempre. Pois bem, então ficamos por aqui. O salmo é pequeno, são 7 versículos. As promessas que vêm adiante são de vitórias contra os inimigos. Os detalhes a gente pode não ler, mas se fala de cadáveres que vão se acumular, cabeças que vão ser esmagadas, né? E
e a vitória que está assegurada para o eleito de Deus, para esse escolhido de Deus. Então, caríssimos, esse salmo é muito importante porque nós vemos o próprio Deus falando de uma figura que vai ser rei e sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Também podemos encontrar alusões a essa expectativa de um Messias sacerdote na literatura, vamos dizer, extra-bíblica, fora da Bíblia, fora dos textos do Antigo Testamento. Sabemos que no século XX nós encontramos os manuscritos do Mar Morto, que pertencia a uma comunidade judaica dissidente, identificada como essênios. Hoje se discute um pouco essa identidade, mas bem, é ainda a ideia mais presente na literatura que nós temos. E às vezes é apresentada essa comunidade como comunidade de Qumran. É o local que pode ser visitado por qualquer pessoa em Israel. Então, os manuscritos de Qumran também contêm textos que falam dessa espera messiânica. A comunidade de Qumran esperava 2 Messias, ao menos é o que podemos dizer lendo alguns textos. Havia o Messias de Israel e o Messias de Arão. O Messias de Israel era uma espécie de Messias davídico, real, ligado a Davi, ao rei Davi. E o Messias de Arão era o Messias sacerdotal. Então nós encontramos isso na regra da comunidade, uma espécie de regra de vida, para aqueles homens que viviam um estilo de vida bem diferente, quase monástico em alguns aspectos. Na regra da comunidade, o Messias de Arão parece até ser mais importante do que o Messias de Israel, porque entendamos, especialmente se se trata dos essênios, os essênios se separaram dos demais judeus, porque eles não frequentavam mais habitualmente o templo de Jerusalém, não participavam mais do culto habitual do templo, tinham rompido com as autoridades sacerdotais do templo, principalmente por não reconhecer a figura dos sumos sacerdotes, que não eram mais sadoquitas, mas desde os reis asmoneus, alguns desses reis asmoneus de família sacerdotal se autoproclamaram sumos sacerdotes, rompendo aquela tradição de um sumo sacerdócio sadoquita, de Sadoc. E os essênios não aceitaram isso, viram nisso um pecado grave e se afastaram. Eles frequentavam Jerusalém, o templo, em algumas ocasiões, mas não habitualmente como os demais. Havia até uma porta conhecida como Porta dos Essênios para chegar até o templo de Jerusalém. Os especialistas, porém, tomando não só a regra da comunidade, mas outros textos, discutem se esses 2 Messias seriam realmente 2 figuras distintas, ou se não seriam como que 2 faces de uma mesma moeda. Esses 2 Messias seriam talvez um só personagem, alguns dizem. Outros dizem, não, parece que são 2. Então há uma discussão em matéria, mas alguns, até lendo isso à luz do Salmo 110, dizem, se trata de um personagem só com 2 feições.
ele é ao mesmo tempo o Messias de Israel e o Messias de Arão, rei e sacerdote. O documento de Damasco, um apócrifo, fala também de um personagem que reúne as qualidades de Messias rei e de Messias sacerdote. E da mesma forma nós encontramos outros textos que fazem alusão a algo parecido, sempre no âmbito dos apócrifos. Nós temos o testamento dos 12 patriarcas, o testamento de Rubem, onde se encontram também alusões a essa ideia de um Messias ao mesmo tempo rei e sacerdote. E podemos citar ainda o testamento de Levi, que afirma que Deus, nos últimos tempos, castigará os sacerdotes indignos, um pouco na linha do profeta Malaquias. Depois vai suscitar um sacerdote novo, no singular, o sacerdote Messias, a quem serão reveladas todas as palavras do Senhor. Veja, um sacerdote que recebe todas as palavras do Senhor, que também tem uma forte função de mestre profética. Estes textos revelam que, ao aproximar-se da encarnação do Verbo, havia uma esperança escatológica de cunho sacerdotal. Se esperava um Messias, um tempo escatológico que o Messias inaugura, é de tipo sacerdotal, com um novo culto, um novo sacerdócio. A expectativa do cumprimento definitivo dos desígnios de Deus possuía também essa dimensão sacerdotal. Deus vai, vamos dizer, nos levar à perfeição de um novo tempo de relação com Ele, também através de um novo culto, de um novo sacerdócio. Não devemos esquecer o quão importante seja para o Antigo Testamento o tema do sacerdócio. Era mais do que esperado que o Messias tivesse uma função, uma feição sacerdotal. Vamos agora fazer as nossas últimas observações sobre o sacerdócio no Antigo Testamento. A primeira observação é que é muito interessante notarmos que, colhendo as informações que o Antigo Testamento nos oferece quanto ao culto, quanto ao sacerdócio, nós podemos dizer que nós percebemos uma espécie de tripartição ministerial, ou seja, um ministério, um serviço sacerdotal dividido em 3 graus, em 3 tipos de ministérios. No topo tem a figura do sumo sacerdote ligado a Arão, a Sadoc. Depois, como vimos historicamente, ligada à figura dos reis asmoneus, que se outorgam esse título, causando a ira dos essênios. Vale a pena também lembrar que com a dominação romana em Israel, nos anos que precedem, digamos, o nascimento de Cristo, os romanos, que são muito inteligentes, sabendo da importância do título de sumo sacerdote, eles tomam para si a autoridade de nomear o sumo sacerdote. E eles resolvem fazê-lo durante o período de 1 ano. Ou seja, eles nomeiam um sumo sacerdote
por um ano apenas. Porém, como eles não têm muita piedade, ao menos do ponto de vista da religião judaica, eles vão começar a vender esse título. E na época em que Jesus nasce, e na época em que Jesus vive, o sumo sacerdócio é um título atribuído pelos romanos, mas vendido. Ou seja, judeus de famílias sacerdotais ricos compravam o título para si, ou para os seus filhos, ou até para o marido das suas filhas. É o caso de Anás e Caifás. Anás era vamos dizer, tinha sido sumo sacerdote muito rico, e ele comprara o título de sumo sacerdote para todos os seus filhos homens. E no final, no ano em que Jesus morre, tem o título de sumo sacerdote o esposo da sua filha, Caifás. Então nós vemos a que ponto chegou o sumo sacerdócio em Israel. Um título tão nobre e santo se tornou um título comprado das autoridades romanas por um ano. Vejam a corrupção dessa situação do sumo sacerdócio da época de Jesus. Mas, olhando para o Antigo Testamento, é a figura que está no alto dessa estrutura de serviço, o sumo sacerdote. Numa posição intermediária, a gente encontra o sacerdócio propriamente dito, o sacerdócio do dia a dia, que era, por sinal, dividido em grupos. No início do Evangelho de Lucas se fala que Zacarias, o pai de João Batista, estava no seu turno de serviço. Era o seu tempo de serviço. Ele era de família sacerdotal, estava no templo, cumprindo os ofícios sacerdotais ordinários. No momento da aparição do anjo, provavelmente ele estava oferecendo o tamide, a oferta de incenso, ou no horário matutino ou no horário vespertino, acontecia 2 vezes por dia, em paralelo ao sacrifício do cordeiro. As classes sacerdotais eram 24, então se você fizer um pouquinho as contas, 24 sacerdotes, ou 24 classes sacerdotais durante o ano, mais ou menos cada classe estava a serviço do templo por 2 semanas, na época de Jesus. Nós encontramos isso lá no primeiro capítulo de Lucas, a partir do versículo 5, quando se fala dessa aparição do anjo, do anúncio do nascimento de João Batista ao sacerdote Zacarias. E num terceiro momento, vamos dizer, ali na base da pirâmide, nós temos os levitas, que são sempre da família de Levi, mas não são de famílias sacerdotais, e cuidam de outros aspectos do templo, do culto, cuidam de uma série de outras funções, como a música, a administração, como os ofícios de reparação, de construção, de reformas. Então, nós temos assim essa visão mais ampla desse ofício sacerdotal tripartido, dividido em 3 partes: sumo sacerdote, sacerdócio, levitas. Assim está estruturado o serviço ao culto no Antigo Testamento. Não sou eu, mas é o próprio Catecismo da Igreja Católica que diz no número 1541
que há uma analogia entre esses graus da organização sacerdotal levítica e os 3 graus do sacramento da ordem. Esta analogia vai influenciar, inclusive, a composição das orações consecratórias presentes no rito latino de ordenação. Nós vamos ver isso mais adiante do nosso curso. A fórmula da ordenação, aonde nós notamos justamente essa influência, essa analogia que está presente, por exemplo, já na carta que o Papa Clemente escreveu aos Coríntios e em diversas obras dos padres da Igreja. Se percebia desde o início uma analogia entre a hierarquia do sacerdócio veterotestamentário, sumo sacerdócio, sacerdócio e levirato, e a hierarquia do ministério ordenado católico, ou seja, o episcopado, o presbiterato e o diaconato. Então o diaconato está para o levirato, assim como o presbiterato está para o sacerdócio, e o episcopado está para o sumo sacerdócio. Não obstante, uma outra observação importante, não obstante a existência de sacerdotisas nas religiões pagãs que estavam em torno de Israel, Egito, Mesopotâmia, cananeus, hititas, o que você imaginar, fenícios. No hebraico não há sequer uma forma feminina para o nome Kohen, como nós já dissemos para vocês na última aula. O mesmo podemos dizer para o termo Levi. Nós não encontramos as formas femininas dessas palavras, desses termos na língua hebraica. Israel, a gente descobre isso ao ler o Antigo Testamento, sempre se opôs firmemente ao culto dos cananeus, esse culto de fertilidade, nos quais se cultivava a prática de uma prostituição sagrada, inclusive com a participação de sacerdotisas. Então Israel sempre viu com muita estranheza, como uma abominação, o culto de fertilidade ligado ao Baal, a um dos Baals da religião dos cananeus. E esse uso de sacerdotisas para invocar a fertilidade, vamos dizer, familiar e agrícola, especialmente agrícola, das terras, digamos, da Palestina. Então, esse é um dado importante, são todos dados como na nossa tradição católica, não há espaço para um ministério ordenado feminino, um sacerdócio feminino. Papa João Paulo II já disse que isso é claro, né? Não há como mudar isso na tradição da Igreja, ordenar mulheres sacerdotisas. No hebraico não havia nem as formas femininas dos termos Levi e Kohen. Isso mostra uma visão que alguns vão acusar, alguns podem dizer patriarcal. Mas isso é uma acusação que nasce de uma ideologia do feminismo, que na sua forma de ismo é ideológico. Nós devemos defender, sim, a dignidade da mulher, o papel da mulher na sociedade, na família. Ela não deve ser, vamos dizer, entendida apenas como um ente subordinado aos homens, maridos ou pais. Devem poder fazer as suas próprias escolhas, assumir as suas responsabilidades,
não só em casa, mas também na sociedade. Nós sabemos da riqueza que as mulheres têm para oferecer para o mundo. A história recente mostra isso. E na igreja também a mulher deve encontrar o seu lugar. O Papa João Paulo II fala do gênio feminino. Mas talvez o lugar da mulher não seja uma mera repetição das funções masculinas sacerdotais. A mulher pode ter o seu próprio papel, seus próprios ministérios. É preciso refletir com maior profundidade sobre isso. Uma mãe não é um pai. Uma mãe tem um papel diferente na educação dos filhos, na constituição da família, não menos importante, talvez até mais importante, nós diríamos, pela nossa experiência humana, familiar. Mas para nós entendermos que o papel da mulher na igreja não precisa ser uma mera repetição do papel dos homens, como uma espécie de concorrência. Temos que fazer tudo o que os homens fazem, porque senão não temos dignidade. Esse tipo de raciocínio é muito perigoso, especialmente no âmbito da teologia. Mas bem, a observação que eu queria fazer, e aqui eu fiz algumas considerações, para que nós entendêssemos como esse sacerdócio exclusivamente masculino no Antigo Testamento, apesar de Israel estar cercado por outras realidades culturais, religiosas, aonde era admissível, aonde havia espaço para sacerdotisas, é um indicativo da tradição neotestamentária que vai trilhar o mesmo caminho. No que concerne a essa relação monarquia-sacerdócio, a gente nota, já que a gente falou do Salmo 110, a ideia de um Messias rei, sacerdote, vai se configurando como uma ideia importante na expectativa da salvação. No que concerne então essa relação monarquia-sacerdócio, a gente pode dizer que no início da monarquia, a gente nota alguns reis, como o rei Davi, por exemplo, e outros, que vão realizar alguns atos cultuais, né? Eles, por exemplo, vão abençoar, que nós vimos é uma função do sacerdote. Nós encontramos isso em 1 Reis 8:14. Eles vão oferecer sacrifícios. Nós encontramos isso em 1 Samuel 13, versículo 9. Então, no início da monarquia, o monarca ungido parece, de vez em quando, assumir vestes sacerdotais, realizar gestos sacerdotais, como os patriarcas faziam, como vimos. Com a conquista de Jerusalém, feita pelo rei Davi, tanto que se torna a cidade de Davi, o culto vai se concentrar no templo. Nós sabemos que Davi quis construir um templo para Deus, mas foi corrigido pelo próprio Deus através do profeta Natã, e foi seu filho Salomão quem construiu no alto do Ofel, que é uma subida, né, que a gente ainda pode observar hoje bem lá em Israel. Enquanto a cidade de Davi, a antiga Jerusalém, ficava embaixo, subindo um declive, né, uma certa colina, vamos dizer assim. Ali em cima, com o engenho da engenharia, vamos dizer, com toda a tecnologia da época, Salomão conseguiu construir um templo grande, belo, magnífico para Deus. Esse templo foi destruído, como sabemos, pelos babilônios, e foi reconstruído no período pós-exílico, tendo sido
ampliado e modernizado e se transformado numa obra-prima na época do rei Herodes, que era um grande construtor. Então, quando Jerusalém é conquistada, quando o templo é inaugurado por Salomão, conquistada por Davi, inaugurado o templo por Salomão, vai acontecer pouco a pouco, o processo de migração de todos os outros santuários que existiam em torno de Jerusalém para o templo de Jerusalém. O culto vai começar a ser realizado apenas em Jerusalém. Jerusalém e o templo passam a ser o lugar do culto de Israel. Os outros santuários, Silo, Betel, Micá, Siquém, Belém, vão perder a sua importância diante do templo de Jerusalém, e o culto e os sacrifícios vão acontecer realmente, né, no templo de Jerusalém. Bom, essa é a ideia geral. É claro que existem alguns momentos em que acontecem cultos vistos como bizarros, como realidades não queridas por Deus, como sacrílegos em outros lugares. Mas vai acontecer a tendência da concentração, todo o culto em Jerusalém, no templo. E assim o sumo sacerdócio vai habitar a cidade do rei, Jerusalém, a cidade de Israel, a cidade que é a sede política, né? O palácio vai ser, o templo vai estar em profunda sintonia com o palácio, o rei com o sacerdote, o sumo sacerdote. Com o rei Salomão, nós vimos que o sumo sacerdócio foi confiado oficialmente à família de Sadoc. Você pode ler isso em 1 Reis 2:26. Até o versículo 27 e acrescente o 35. E os levitas vão ficar com as demais funções cultuais. Depois do exílio, com a extinção da monarquia, o sacerdócio do templo vai assumir um papel quase que político, não tendo mais monarcas durante alguns séculos. O sumo sacerdote vai ser a figura mais importante do povo de Israel. Com a revolta dos Macabeus, já nesse período de influência grega, e com a vitória deles, os reis asmoneus, né, vão, digamos, se apresentar como novos sumos sacerdotes para a ira dos essênios mais tarde. Peguei aqui uma tábua, né, de datas de Israel, para apresentar para vocês um pouco aqueles que eu chamo de reis asmoneus. Então nós temos primeiro Judas Macabeu, depois Jonathan. Judas Macabeu, um grande guerreiro, um grande militar. Ele está ali no ano entre 166 e 160 a.C. Depois nós temos Jonathan, que vai ser também um guerreiro, uma espécie de líder, e também vai exercer o papel de sumo sacerdote. E depois Simão e João Hircano. João Hircano, ele vai se nomear rei e sumo sacerdote de um modo muito solene. João Hircano está ali naquele período entre o ano 134 e o ano 104 antes de Cristo. Esse é um material em espanhol muito interessante. Visão bíblica. Você encontrar talvez alguma coisa em português parecida, talvez exista na Sociedade Bíblica do Brasil alguma coisa parecida, né?
que é, digamos, de um modo gráfico, usando tábulas, como essa, por exemplo, se apresenta esquematicamente a história de Israel até o Novo Testamento, a história bíblica. Bem, então Simão, João Hircano, eles vão exercitar esse papel de sumo sacerdote. João Hircano também, então, claramente, oficialmente rei, agora não é apenas um líder, é rei e sumo sacerdote. Parecendo encarnar um pouco aquela promessa do Salmo 110, dessa expectativa messiânica de um rei sacerdote. Porém, uma parte importante do clero vai censurá-lo, porque ele não é de família sadoquita, e os essênios vão se separar do restante de Israel. No período da dominação romana, nós já dissemos, eles vão continuar a deter o título até que de sumos sacerdotes, até que os romanos intuem o quanto isso pode ser lucrativo e criam um esquema de título anual vendido. E é o que vai acontecer na época de Jesus. E já explicamos a situação de Anás e Caifás. Anás tinha comprado o título para todos os seus filhos, depois comprou para o seu genro. E é muito interessante a gente perceber essa degradação do sacerdócio na época de Jesus, que está realmente clamando por uma renovação. O culto e o sacerdócio precisam ser renovados e Cristo vem realizar essa profecia. Gostaria agora de ler a nossa conclusão, como se encontra no nosso livro, Consagrados para a Missão, da editora Eclésia, a partir da página 29. Jesus Cristo veio realizar plenamente a expectativa por um Messias que fosse, ao mesmo tempo, rei, profeta e sacerdote. Então ele cumpre perfeitamente essa expectativa messiânica. Segundo Albert Vanois, o Antigo Testamento apresenta uma visão quase unilateral do sacerdote, o qual é constituído o sacerdote para servir a Deus. Enquanto no Novo Testamento a gente vê com muito equilíbrio amor a Deus, amor ao próximo, a primeira carta de São João mostra como uma coisa esteja ligada à outra, como aquele que diz amar a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. No Antigo Testamento se nota que existe uma assimetria, o amor a Deus está muito acima do amor ao próximo. É um processo pedagógico, Deus está formando primeiro quanto ao amor a Deus, para depois formar os corações duros e pecaminosos de seu povo, quanto ao amor ao próximo. Não que a Bíblia silencie quanto ao amor ao próximo, não. São inúmeros textos, inclusive no livro do Levítico a gente já encontra essa ideia do amar o nosso próximo. Só que a concepção de próximo é ainda um pouco limitada. É aquele próximo que faz parte da nossa tribo, do nosso clã de Israel. Um estrangeiro dificilmente caberia nessa ideia de próximo. Então, Albert Vanois coloca isso em relevo. Muito mais importante do que a ideia de um serviço às pessoas, ao povo, é o serviço a Deus, o amor a Deus. Esse é o ponto principal do serviço sacerdotal. Se nota também que o sacerdote era considerado
como um homem privilegiado, porque escolhido por Deus para estar mais perto de Deus. O sacerdote gozava de uma proximidade maior com Deus que exigia que ele mantivesse o estado de pureza ritual. O sacerdote era apresentado às vezes como um ser quase celeste, como se estivesse acima de todo o povo, realmente como uma figura de mediação, tirado do meio do povo, mas colocado acima do povo para servir de mediador entre Deus e o povo.